Daí, pessoal, bem-vindos a esse vídeo que vai tratar sobre aspectos teóricos da função afim. Iniciamos aqui através de uma introdução com um exemplo de uma situação. E aí diz que uma funcionária que exerce o cargo de assistente financeira em uma determinada empresa recebe, a título de rendimento mensal, um valor fixo de R$ 3.000 e ainda um adicional de R$ 20 por hora extra trabalhada. Nessa situação, pode-se dizer que o salário mensal S da funcionária é tal que S é igual a 3.000 mais R$ 20 vezes o total de horas extras trabalhadas. Realmente, se ela recebe um valor fixo de R$ 3.000 e ainda tem um adicional que é dado por R$ 20 a cada hora extra, então o salário dela tem aqui o valor fixo 3.000 mais R$ 20 vezes a quantidade de horas extras que ela vai realizar. Então observe que o salário mensal da assistente financeira é dado em função do número de horas trabalhadas no mês, ou seja, o salário em função de x, S de x, é igual a 20 vezes esse x mais 3.000. Então ele está dizendo que o salário ele é dado em função das horas extras, ou seja, o salário depende do número de horas extras. Eu tenho então uma variável S variando, né, uma grandeza S variando em relação ou em função ou conforme ou dependendo, né? Então, variando em função ou variando dependendo de x. E aí, esse S, ele atribuiu para o salário dessa assistente administrativa. E o x, ele colocou com o número de horas extras. Ok. E aí eu fico com esta lei matemática, que calcula o salário de acordo com o número de horas extras. O salário em função do número de horas extras. Ok. E aí diz, né, que S de x representa o salário. Então eu coloquei aqui, ó, S vai para o salário e x o número de horas extras trabalhadas. E aí ele coloca que nessas situações em que se tem um polinômio do primeiro grau definindo a lei, né, definindo a organização de relação entre as grandezas, então definindo a função, dão a ideia de função polinomial do primeiro grau e essa função ela pode ser chamada de função afim. Então isso é um exemplo introdutório de da função afim através dessas duas grandezas, salário e número de horas extras. E sendo assim, a função afim, ela assume então um aspecto geral ou um formato geral. Eu posso dizer que a função afim, ela tem um formato f de x igual a ax mais b. Também posso colocar y igual a x mais b. Bom, para esse formato, eu tenho que o a ele indica o coeficiente angular, já vou adiantar aqui, né, o valor que multiplica o x é o coeficiente angular da função, e o b é o coeficiente linear da função. E aí, nesses exemplos, eu vou identificar justamente quem é o valor do a e quem é o valor do b. Então, eu tenho aqui, para esse primeiro exemplo, o a, que é o que multiplica o x, é igual a 2, e o b é o número sozinho, é o termo independente, 3. Então, nota que esse coeficiente linear eu também posso indicá-lo como
termo independente. No segundo exemplo, o A é o valor que multiplica o x. Quem está multiplicando o x aqui? Bom, eu tenho o 1, coeficiente invisível antes do x, ele está sobre 5, então aqui eu tenho A igual a 1/5. Porque isso é o mesmo que essa g de x, eu posso reescrevê-la como 1/5 vezes x menos 1. E observa aqui 1/5 vezes x, se eu opero isso, eu fico com x sobre 5. E o coeficiente b? O coeficiente b é o termo independente, menos 1. Aqui eu tenho o coeficiente a, coeficiente angular negativo, menos 4 é o que multiplica o x. E o b é o termo independente, o b vale π. Coeficiente angular aqui, a, é o coeficiente do x, no caso aqui eu tenho 1 vezes x invisível, coeficiente a é 1, e o b, nota que ele não aparece, ele não se manifesta, ele não tem termo independente, ele não tem o b. Portanto, nesse caso, b é igual a 0. É como se fosse m de x igual a x mais 0. Casos especiais da função afim. Lembrando que a função afim segue um modelo geral, f de x igual a x mais b. E quando que a função é linear? A função é linear quando eu tenho o b igual a 0. Então, eu tenho aqui, ó, função linear é quando o b é igual a 0. Ou seja, quando eu não tenho o termo independente. E a função linear, portanto, assume um formato f de x igual a ax. Não tem o coeficiente b. Ou o coeficiente b, ele é nulo. F de x igual a x. E aí eu vou colocar aqui alguns exemplos. F de x igual a 5x. F de x igual menos 10x ou menos 12x. Vou colocar aqui agora com y. Y igual a 3,4x. Observa que eu tenho a igual a 5, a igual a menos 12, a igual a 3,4, mas em todos os casos aqui, b é igual a 0. Então, caracteriza-se aí três exemplos, ou caracterizam-se aí três exemplos de função linear. É quando eu não tenho o coeficiente b, ou quando b é igual a 0. A função identidade. A função identidade é um caso especial da função linear. Então, nota que a função identidade, eu também tenho o b igual a 0, porém, o a, ele obrigatoriamente é igual a 1. E aí, a função identidade, ela não tem uma série de exemplos. Ela tem um formato único. F de x é igual a x, ou ainda y igual a x. Então, só tem este modelo que serve como função identidade. A função identidade é essa aqui. Se eu tenho f de x igual, por exemplo, 7x, ela é uma função linear, ok, mas não é identidade. Para ser identidade, o a tem que ser 1. E uma outra classificação, ou um outro caso de função afim, é a função constante. Na função constante, eu tenho que o a é igual a 0. E aí, a função tendo esse modelo, ou tendo essa prerrogativa do a igual a 0, eu fico com f de x igual a b. Ou seja, eu só tenho o termo independente, eu tenho aí somente o coeficiente b, f de x igual a b.
em exemplos. F de x igual a 8, f de x igual menos 3, y igual a 7,4, y igual menos 3/5. Nota que eu não tenho o a. E eu não tendo a, ou o a sendo igual a zero, quando eu faço 0 vezes o x, isso resulta zero. E aí desaparece esse termo. Eu não tenho o termo em x, eu não tenho o termo em grau 1. Então, essa é a característica de função constante. A função constante, f de x igual a um valor real. Essa aqui, então, esse é o formato da função constante. Valor numérico de uma função, ou valor numérico da função afim. Valor numérico também pode ser entendido como o y calculado a partir de um valor de x. Então, eu tenho o valor numérico, é o mesmo que calcular um y, e é o mesmo também que fazer o cálculo de uma determinada imagem. Então, dá para dizer que essas três denominações se referem a uma mesma ideia: valor numérico da função, ou o y para um determinado x, ou a imagem de um determinado elemento do domínio, ou a imagem de um determinado x. Então, essas três denominações, elas se equivalem em termos de ideia. Então, valor numérico, y ou imagem. Então, na função afim, o valor numérico é o valor do y para um determinado valor do x. E aí eu observo que a lei que será utilizada para este exemplo é f de x igual a 2x menos 5. Então, essa é a lei f de x. E observa que o x é aquele que está dentro do parêntese. Então, quando eu faço, ou quando eu penso em f de 0, quem eu tenho dentro do parêntese é o 0. Então, o 0 está funcionando como x. Então, é isso que eu vou fazer. O f de 0 é calculado pela substituição do x pelo 0. 2 vezes o x, que é 0, mais 5. E aí, o f do 0 é igual a 2 vezes 0, 0, 0 mais 5, e o f do 0 é igual a 5. Então, é como se eu tivesse criado, neste exemplo, um par ordenado, onde o x vale 0 e o y vale 5. Então, este 5, esse valor de y, esta imagem é o valor numérico. É o valor numérico para x igual a 0. Agora eu tenho um segundo exemplo, onde o que eu tenho no parêntese é menos 5, ou seja, o x é igual a menos 5. Então, eu vou para a substituição. F do menos 5 é igual a 2 vezes o x, pela lei, 2 vezes o x. O x é menos 5. Menos 5. Então, aqui 2 vezes menos 5 e menos 5. Esse outro menos 5 é esse aqui, né? É o termo b. F do menos 5 igual 2 vezes menos 5, menos 10, com menos 5. Menos 10 com menos 5, soma e conserva a operação, o sinal. F do menos 5 igual menos 15. Então, esse é o meu valor do y correspondente ao x igual a menos 5. Mais uma vez, então, eu tenho um par ordenado, formado pelo x menos 5 e o y menos 15. Onde esse menos 15, ele é o valor numérico. E na letra C, da mesma forma, né, essa raiz quadrada de 2
ele é o elemento x. Faço a substituição, f da raiz quadrada de 2 é igual a 2 vezes raiz quadrada de 2, é 2 vezes x, menos 5. E só para deixar um pouco mais organizado, um pouco melhor aqui a escrita, f da raiz quadrada de 2 é igual a 2 raiz de 2 menos 5. Nota que eu não operei essa 2 vezes raiz quadrada de 2, né? Essa raiz de 2 é uma raiz inexata, é um número irracional, então eu não vou operar. Vou deixar essa indicação, 2 raiz de 2 menos 5. A não ser que na situação descrita, no exercício, enfim, eu tivesse o valor da raiz quadrada de 2. Vamos supor que eu tivesse a informação que raiz quadrada de 2 pode ser dada por 1,41. Bom, aí então eu posso dizer que f da raiz quadrada de 2 é igual a 2 vezes 1,41 menos 5. Aí f da raiz quadrada de 2 vai me dar aqui 2,82 menos 5. E aí eu opero isso, e f da raiz quadrada de 2 resulta 2,82 menos 5, e isso vai resultar menos 2,12. E aí, então, o par ordenado dessa letra C, ele pode ser definido como raiz quadrada de 2, que é o x, e 2 raiz quadrada de 2 menos 5, é o valor do y, um valor irracional. Ou eu posso, num formato de aproximação, de arredondamento, falar em raiz de 2, ou 1,41, e o valor do y, o valor numérico, menos 2,12. Tá? Então, depende de como está formatada aí a situação desse valor numérico. Equação da função afim a partir de dois pontos distintos, ou ainda, a determinação da lei da função afim a partir de dois pontos. Então, é a descoberta da lei da função a partir de dois pontos dados. Neste primeiro exemplo, ele diz, considere a função f afim tal que f de 0 é igual a 2 e f de 3 é igual a 4. Determine a sentença aberta f de x que define f. Bom, então nota que ele está me dando aí os dois pontos. Está me dizendo que f de 0 é igual a 2 e está também informando que f de 3 é igual a 4. Então, ele está me dizendo que o par ordenado é formado por x igual a 0 e um y igual a 2. É isso que ele está me dizendo, f de 0 igual a 2. F de 0, e aqui está o valor numérico, está o y, que é 2. F de 3 igual a 4, na mesma ideia, o x vale 3 e o y vale 4. Então, aqui estão os dois pontos. E a partir desses dois pontos, eu tenho que definir a função afim, que regra, né, ou que forma ou que contempla esses dois pontos. Tem vários formatos resolutivos para essa situação. Tem formato geométrico, tem formato algébrico, tem formato por sistemas. Tem várias maneiras de eu elaborar aí a lei desta função. Eu vou usar um formato mais típico a partir do conceito da função afim, que é o que está sendo trabalhado. Então, eu vou colocar que y é igual a x mais b, que é a lei da função afim. F de x igual a x mais b, ou y igual a x mais b. E aí eu vou jogar cada vez um dos pontos dentro dessa lei. Então, se eu coloco o primeiro ponto, 0 e 2, então eu vou colocar de forma bem
bem organizada aqui, ó. Um ponto é 0 e 2. E o outro ponto é 3 e 4. Então, para esse ponto 0 e 2, vou substituir. Lembra que esse 2 aqui, ele é y, portanto, eu substituo nessa posição. 2 igual o a, que eu não sei, vezes o x, que é o 0. Lembra que isso aqui é x, y. O y é 2 e o x é 0. Então, a vezes o 0 mais b. E aqui eu tenho uma certa vantagem, né, nesse x igual a 0. Eu vou ficar com 2, a vezes 0 dá 0, 0 mais b, 0 mais b é b, e eu já tenho o termo independente, eu já tenho o coeficiente linear, que é 2. 2 igual a b, ou b igual a 2. Então, eu já tenho quem entra nessa posição aqui da lei. Então, eu já tenho o b. Falta o a. E aí eu vou fazer a outra lei. Aliás, vou aplicar a lei no outro ponto. Então, aqui é x e aqui é y. Se o y é 4, no lugar desse y, vou substituir 4. Igual a da lei vezes o x, que é o 3. A vezes 3. Mais b. Que eu já poderia colocar aqui, ó, o 2, porque eu já defini que o b é igual a 2. Então, eu já poderia colocar no lugar desse b o 2. Eu não fiz isso para dar uma grandeza maior na resolução, mas eu já poderia estar substituindo esse b por 2. Então, eu vou ficar aqui com 4 igual a vezes 3, 3a, mais 2. Aí, esse 2 na falsa passagem, eu tenho aqui 4 menos 2, igual a 3a, ou 3 vezes o a. 4 menos 2 é 2, 2 igual a 3a. Posso reescrever isso para dar um melhor formato. 3a igual a 2. Faço o isolamento do a. Por falsa passagem, a igual a 2 terços. E aí eu tenho a lei de formação. Vou colocar aqui em cima. A lei de formação dessa função. Eu tenho f de x, ou y, igual. A lei é ax mais b. Como a é 2 terços, eu tenho 2 terços de x. O b vale 2, 2 terços de x mais 2. Eu também poderia escrever isso assim, f de x igual a 2x sobre 3 mais 2, que é o resultado da operação aqui de 2 terços vezes o x, dá na mesma. Ok? E aqui eu tenho um outro exemplo também de determinação da lei da função afim a partir das coordenadas de 2 pontos dados. Aqui diz assim, escreva a lei de formação da função afim, cujas imagens dos elementos menos 1 e 2 são, respectivamente, 5 e menos 4. Lembra que nós comentamos que imagem é o mesmo que valor numérico e é o mesmo com a ideia, mesma coisa que a ideia do y. Então, estamos dizendo, escreva a lei de formação da função cujos y são menos 1 e 2. Então, esse menos 1 e 2 são imagens, são valores de y, respectivamente de quem? De 5 e menos 4. Então, esses aqui são os elementos x. E aí eu tenho os 2 pontos. Posso até nominar esses pontos, eu não fiz isso no exemplo anterior, mas aqui eu posso nominar esses pontos dizendo que se trata
do ponto A, que tem x igual a 5, com y igual a menos 1. E aí eu tenho um segundo ponto, um ponto B, que tem x igual a menos 4 e o y igual a 2. E aí lembro para ti que a lei geral da função afim, a forma geral, y igual a x mais b. E eu vou substituindo o y, menos 1, e o x, 5. Depois, o y, 2, e o x, menos 4. Então, vou fazer essas substituições aí. Y, primeiro deles aqui no ponto A, menos 1, igual o A eu não sei, vezes o x, 5, mais B. Aí eu tenho menos 1, vou melhorar isso aqui, A vezes 5, 5A, mais B. E para deixar num formato mais fácil de manipular, vou colocar esse 5A mais B para frente e esse menos 1 depois da igualdade. Aí ninguém troca o sinal, só troco de posição. 5A mais B igual a menos 1. E nota que neste exemplo eu não consigo, ó, o A ele não foi anulado. E aí eu não consigo descobrir nem o valor do A e nem o valor do B. Então eu vou precisar, por enquanto, manter esta igualdade em reserva. Eu deixo aqui descansando esta igualdade e vou montar a outra igualdade referente ao outro ponto. O y do outro ponto, ele é o 2, igual, o a eu não sei, vezes o x do outro ponto é menos 4, e mais b. 2 é igual a vezes menos 4, menos 4a, mais b. Faço aquela troca, né, de lugar aqui das igualdades. Menos 4a mais b eu coloco na frente. E esse 2 coloco depois da igualdade. Nota que não troquei o sinal de ninguém. E quando eu faço esse raciocínio, percebo uma equação em duas variáveis a e b, uma outra equação em duas variáveis a e b. Então, a partir dessas duas equações, eu monto um sistema de equações. Então, nesta resolução, eu vou precisar da resolução de um sistema, como um formato resolutivo. 5a mais b é igual a menos 1, e a outra, menos 4a mais b igual a 2. Então, aqui eu tenho o sistema formado pelas duas equações. Para eu resolver esse sistema, vou empregar a ideia da adição, multiplicando uma delas por menos 1. Acho que é bem evidente, né, para fazer a troca do sinal de um dos b's. Para cortar aqui, ó, mais b com menos b, ou menos b com mais b. Então, eu escolho uma das duas para multiplicar por menos 1. Eu vou multiplicar de cima, mas poderia ser a de baixo também. Vou multiplicar por menos 1, que aí eu consigo transformar esse b em menos b. E aí, menos b cancela com mais b. Então, fazendo isso. Menos 1 vezes 5a, menos 5a. Observa que o menos 1 multiplica toda a equação. Menos 1 vezes b, menos b, que era o que eu queria, igual menos 1 vezes menos 1 mais 1. A de baixo eu continuo. Menos 4 vezes o a, mais b, igual a 2. Bom, nesse sistema equivalente, eu consigo perceber, por adição, o cancelamento de mais b com mais b, era o que eu queria. E aí,
por adição, menos 5A com menos 5A com menos 4A menos 9A. 1 com 2, 3. E eu tenho que o A é igual a 3, falsa passagem, divide por menos 9. Aí, isso mais com menos dá menos, e 3 nonos eu posso simplificar ainda por 3, e eu obtenho que o A é igual a menos 1/3. E aí eu descobri o valor do A, ou seja, eu descobri quem multiplica o x. O cálculo do B, como que ele pode ser feito? Eu escolho uma das duas equações, ou uma das três, né? Agora multiplicando fiquei com uma terceira. Eu escolho uma das equações e substituo o A por menos 1/3. Então, eu vou colocar assim, para fazer o B, sempre eu vou nesse método substituir o valor do A que eu descobri, que nesse caso é menos 1/3. E aí eu vou escolher a de cima, 5A mais B igual a menos 1. 5 vezes o A, vou colocar aqui uma outra cor, o A é menos 1/3. Mais B, que é o que eu quero descobrir. Isso é igual a menos 1. Mais vezes menos dá menos, 5 vezes 1, 5. Então, isso eu tenho menos 5/3. Aqui embaixo é 1 vezes 3, 3. Mais B igual a menos 1. B é igual a menos 1 mais 5/3, a falsa passagem. Aqui eu já vou operar mínimo múltiplo comum, que é 3. Ou posso transformar esse menos 1 em menos 3/3, né? Também. 3 divide por 1, 3. 3 vezes menos 1, menos 3. 3 divide por 3, 1 vezes o 5, 5. Eu tenho menos 3 mais 5, 2. E o valor do B resulta 2/3. Aí eu defini o valor do A, menos 1/3. Defini o valor do B, 2/3. E vou agora aprontar a lei da função, portanto. Vou montar a lei da função aqui. F de x igual, o valor do A é menos 1/3, menos 1/3 de x, mais B, o B é 2/3, menos 1/3 de x, mais 2/3. Aí está a lei da função. E aqui eu quero voltar neste exemplo 1, que ele tem uma particularidade. F de 0 igual a 2, lembra, né? Posso dizer um ponto A, que é x igual a 0 e y igual a 2. Posso denominar isso ponto A. E tem f de 3 igual a 4, x igual a 3 e o y igual a 4. E aí eu posso chamar isso de ponto B. Bom, e aí o que acontece? Quando em um dos pontos eu tenho o x valendo 0, de certa maneira, isso me gera uma facilidade. Se o x é igual a 0, o y ele representa o próprio b. Y ele equivale ao termo independente. Ele equivale ao b, que graficamente é o corte no eixo y. Isso vai ser definido mais adiante, as questões gráficas são colocadas mais adiante nesse vídeo, mas aqui trata de que quando o x é 0,
quem acompanha, aquele y que acompanha, já é o próprio coeficiente b. Então, quando eu tenho a igual a 2, a igual a 0 e 2, eu já sei que b é igual a 2. Então, isso é uma facilidade que esse exemplo me garante. Então, eu não precisaria ter feito nenhuma substituição nesse ponto A. É só olhar, x é 0. Então, o 2 ele se refere ao b. E usaria a lei y igual a x mais b só para o segundo ponto, que é o 3 e 4. Então, ficaria y igual 4, igual o a, que eu não sei, vezes o x, que é 3, e mais o b. Nota que o b eu já sei que é o 2, porque é quem acompanha o x igual a 0. Lembrando, sempre quem acompanha o x igual a 0 é o próprio b. E aí é só calcular o a. 4 é igual a 3a mais 2. 4 menos 2 é igual a 3a. 3a é igual a 2, né? 4 menos 2, 2. E eu isolo o valor do a. A é igual a 2 terços. Como a gente fez isso anteriormente. Se o a é 2 terços e o b é 2, a lei fica, como já vimos, 2 terços de x mais b, que é o 2. Então, aí tem esta observação a respeito de quando o x for 0. Quem acompanha o x igual a 0 já é propriamente o termo independente b, no caso da função afim. Neste exemplo 3, além da determinação da lei da função afim, vamos vincular esta lei a uma determinada situação prática e também calcular, de certa maneira, um elemento desconhecido dentro dessa situação prática. Então, diz assim, suponha que o fluxo de turistas em certa cidade do Nordeste brasileiro, em período de alta estação, possa ser modelado pela sentença f de x igual a x mais b, sendo a e b constantes reais e a diferente de zero. Nessa sentença, x, que varia de 0 a 60, então x é maior ou igual a 60, representa os dias de alta estação, e f de x, o número de turistas na cidade. Se no 8º dia de alta estação havia 730 turistas na cidade, e no 13º dia, 1030, qual a estimativa para o número de turistas no último dia da estação? Então, ele coloca aqui algumas informações. Primeiro, a lei que modela, a lei que estabelece o caráter matemático dessa situação, f de x igual a x mais b, uma função afim, e diz que o x, que varia entre 0 e 60, significam ou representam os dias de alta estação. Então, vou colocar essa informação. O x, lembrando que ele varia entre 0 e 60, ele significa dias, os dias da alta estação. Então, eu tenho aí, no caso, 61 dias, né? Desde o dia 0 até o dia 60. Então, eu tenho aí 61 dias. E diz que f de x se refere ao número de turistas. F de x, que é o mesmo y para mim, se refere ao número de turistas. Ok. E aí ele diz para mim que no 8º dia tem 730 turistas. Lembrando que dia é x, turistas é y. Então, eu tenho aí um par ordenado, eu tenho uma informação xy. Eu tenho que para 8 valendo para x, me dá um y igual 730. É como se fosse o meu ponto A. E tenho um segundo ponto, que é para o 13º dia. Então, isso aqui é x.
E 1.030 turistas, isso é y. Então, eu tenho 13 e 1.030. Bom, e aí a partir desses dois pontos, vou fazer a determinação da lei. Lembra que ele diz que a lei segue o modelo geral y igual a x mais b, ou f de x igual a x mais b. Então, vou usar o primeiro ponto, 8 e 730, para jogar esse ponto dentro da lei da função. Então, vou ficar com y, que é o 730, igual o a, que eu não sei, vezes o x, que é o 8, mais b. 730, fazer isso bem devagar. 730 é igual a 8a mais b. 8a mais b igual 730. Bom, aqui eu não tenho mais o que fazer, eu tenho que deixar isso como reserva, né? Deixar isso descansando, e vou para o outro ponto. O outro ponto, que é 13 para x e 1.030 para y. Fazendo a inserção desses valores dentro da lei, o y, 1.030, igual o a vezes o x, que é o 13, mais b. E eu tenho aqui a primeira frase. Vou organizar isso. 1.030 é igual a vezes 13, 13a, mais b. Faço a troca de lugar. 13a mais b é igual a 1.030. A partir dessas duas leis, eu monto o sistema. Vou colocar aqui em outra cor. 8a mais b igual 730 e 13a mais b igual 1.030. E aí eu tenho o meu sistema de equações. Vou usar o recurso anterior, multiplicando uma delas por menos 1, para fazer o cancelamento do b. Vou escolher a de cima. Multiplicando a de cima por menos 1, eu tenho menos 1 vezes 8a, vou colocar aqui do lado, eu tenho menos 8a. Menos 1 vezes b, menos b. E menos 1 vezes 730, menos 730. A de baixo permanece a mesma. 13a mais b igual a 1.030. Por adição, estabeleço aqui o cancelamento menos b mais b, se estivesse somando as duas equações. Menos b com mais b dá zero, desaparece essa variável b. Menos 8a com 13a, isso resulta 5a. Igual, menos 730 com 1.030, isso é 1.000 menos 700, dá 300. E o meu valor do a fica definido, 300 divide por 5, valor do a é igual a 60. Bom, já tenho aqui uma parte da minha função que eu estou querendo. Eu estou querendo a função y igual a x mais b. E esta função aqui, o seu valor a, eu já descobri, é 60. E aqui também existe uma coincidência, que o valor do a é 60
E o x ele varia no máximo até 60, mas isso foi uma coincidência. E aqui eu tenho o cálculo do B. Eu vou escolher a de baixo. Eu vou escolher 13B, aliás, 13A, mais B, igual a 1030. 13 vezes o valor do A, que eu encontrei que é 60, mais B, é igual a 1030. 13 vezes 60 dá 60, 18, dá 780. 780 mais B é igual a 1030. E aí o B resulta 1030 menos 780. Estou isolando o valor do B. E aí o valor do B resulta para mim 1030, 780, é como se fosse 750 menos... E aqui 1000 dá 250. Então eu tenho aqui agora o valor do B também. Então significa que a minha lei está completa aqui, ó. Vou até colocá-la aqui nesse ponto, ó. Y igual, o A é 60, 60x. O B 250, 60x mais 250. Está aqui a lei que estabelece o vínculo matemático entre a quantidade de turistas na cidade e o dia que eu estou dentro da alta temporada, que vai desde o dia 0 até o 60. Ok. Bom, ele pergunta qual é a estimativa para o número de turistas no último dia da estação. Aqui vai gerar uma certa ambiguidade, ou dúvida, ou discussão a respeito de quem é o último dia. Bom, nota que a sentença vai... O x, que é o dia, né? Que é o tal número de dia, ele vai desde o 0 até o 60. Então, é como se eu tivesse o dia... Pode ser igual a 0. Então, eu tenho o dia 0, eu tenho o dia 1, o dia 2, o dia 3, o dia 4, até o dia 60. Então, o total de dias aí seria 61 dias. Se eu considerar aqui que vai desde o dia 0 até o dia 60. Seria 60 dias do 1 até o 60, mais o dia 0. Então, eu teria 61 dias. Dentro desse formato, como ele elaborou a colocação dos dias, dizendo que vai desde o 0 até o 60. E também eu posso pensar que se vai do 0 até o 60, eu tenho... Se eu não considero esse tal dia 0, né? Não considero dia 0, não é nenhum dia, eu tenho 60 dias. Então, se eu posicionar como dia 0, eu tenho 61 dias. Mas se eu considero esse x como quantidade de dias e não um dia referido dentro da estação, eu tenho só 60. Eu vou fazer com 60 dias. Vou considerar que são 60 dias apenas, mas fica essa espécie de... Do jeito que o exercício é colocado, ele permite essa dupla interpretação, certo? Então, vamos considerar que nós tenhamos aí 60 dias, são 2 meses de temporada. Então, vai desde o dia 0, desde o primeiro dia até o dia 60. Então, o último dia eu vou considerar dia 60, então é o 60º dia. Então, vou pôr assim, ó, o último dia, vou considerar como sendo o 60º dia. Então, significa que, como o dia se refere a x, significa que x é igual a 60, dentro da lei que eu acabei de definir. Então, eu tenho que y é igual a 60x mais 250, y, que é o número de turistas, igual a 60, vezes o x, 60 também, por coincidência, mais 250. Aí eu tenho y igual a 60 vezes 60, 3.600,
mais 250, e isso me dá 3.850 turistas. Então significa que lá no último dia da temporada, na despedida da temporada da alta estação, eu terei um número de 3.850 turistas. Vai ser aí o dia máximo de turistas nesse período de alta estação. Ok?